Eu queria dar o meu bom dia para o Marcelo Shoa e perguntar para ele, primeiro, qual foi a opinião dele sobre aquele espetáculo golpista vergonhoso, né, que o Bolsonaro deu perante ao mundo, né, para tentar descreditar o sistema eleitoral brasileiro e como isso, né, teve repercussões no mundo todo e principalmente na América Latina. Então, bom dia, Marcelo. Bom dia, Natália. É uma felicidade muito grande participar mais uma vez do Veias Abertas. Bom dia para a nossa audiência qualificadíssima do Brasil 247. Olha, eu vejo o presidente do Brasil sempre com essa tentativa de ser burlesco, de tentar enganar alguém, porque ele não tem compromisso com a verdade nenhuma, né? Agora, também ninguém pode levar, não pode deixar de considerar as vezes em que ele parece estar passando um recado. E foi o que ele fez. Ele chamou formalmente os embaixadores para dizer: se eu tiver condições, eu vou emplacar o golpe, porque eu não reconheço a justiça desse país. Né? Essa é a diferença do Bolsonaro, Natália, com relação à crítica que o Trump fazia, por exemplo, às urnas, ao sistema eleitoral americano. O Bolsonaro não questionou só como o Trump fazia, o Partido Democrata. Ele tentar foi contra o Estado Democrático de Direito. Se ele vai conseguir emplacar o golpe, eu acho até que nem vai. Mas ele já disse que, se eventualmente precisar descumprir as regras eleitorais, ele não tem compromisso com isso. E Marcelo, como é que quem que o Bolsonaro não convidou para essa reunião? Justamente os países, né, que têm governos, né, à esquerda da América Latina. E por que o Bolsonaro não fez isso, na sua opinião? A Natália, por várias razões. É uma delas porque esses governos não vão compactuar com golpes, porque sofreram golpes recentes. Mas a outra, que é um caráter mais ideológico, né, que o governo Bolsonaro imprime às questões internacionais, também é uma demonstração de que até por isso não merece governar o Brasil, porque, na verdade, é o Estado brasileiro que está em jogo. Então, você não pode sair selecionando que tipo de cor ideológica você vai receber como representação dos outros estados. É patético, né? Tira o crédito da própria reunião, que já era ridícula, se tornou um elemento mais ridicularizado ainda, né? E o pior é isso, né? Que aí, os principais parceiros comerciais do Brasil não participaram, alguns mandaram representantes de menor relevância dentro do próprio staff diplomático. O Guaidó esteve lá representado pela Embaixada Brasileira, né? Que não apita absolutamente nada, quer dizer, é patético, né? Também não teve aplauso, não teve nada. O Brasil, inclusive, mostrou. Não conheceu o inglês, errou ortograficamente. Não, um negócio ridículo. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Júlio Menezes, perguntando se existe o risco do inominável ter sua candidatura barrada e usar isso para alavancar um golpe com apoio das Forças Armadas. Pois é, Natália, o Júlio tem razão na pergunta desse. É isso que também ninguém sabe, né? Ele fala assim, as nossas Forças Armadas, né? O problema é que a gente não tem o controle do quão isso é confiável ou não, porque a gente também recebe notícias de que as Forças Armadas não embarcarão nesse tipo de, de aventura do Bolsonaro, né? Mesmo sabendo que a boa parte de integrantes das Forças Armadas, inclusive da ativa, que estão dentro do governo, né? Se aproveitando das estruturas do Estado. Agora, Natália, veja só. Aquela nota da Embaixada dos Estados Unidos, aliás, do governo americano, eu nem me refiro tanto, porque ela se trata mais da relação de confiança com o sistema eleitoral. Mas, por exemplo, lá do Reino Unido, ela já vai falando o seguinte: olha, quem quer que seja eleito no Brasil vai gozar da nossa confiança e terá a garantia das relações bilaterais, desde que seja feito democraticamente. A gente acredita no sistema eleitoral. Quer dizer, já é uma demonstração talvez um pouquinho mais estendida aí
larga de que o capital também começa a se preocupar com essa instabilidade criada pelo Bolsonaro. Então, as Forças Armadas embarcariam em algo que não vai ter o apoio mundial? Até que ponto o grande capital estaria ao lado das Forças Armadas nisso? Então, eu acredito que não. Agora, ele vai tentar, né, Natália? E acho que o Marcelo travou. Lula. O evento Lula, atentado lá em Uberlândia. Marcelo, você está travando. Pelo menos para mim tá, para vocês não tá? Enfim, tá caindo, é? Ixi, tá eu acho travando. que eu entrei aqui, né? Eu entrei no Wi-Fi, não sei porquê, eu vou tentar desfazer aqui. Enfim, é isso, né? Tumultuar é o que ele quer, ele não tem compromisso com a democracia. E uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente está falando, só para lembrar vocês, né, que eu fiz isso, eu falei sobre isso aqui, o Marcelo falou do Reino Unido, existe uma moção, né, que ainda pode ser votada no parlamento aqui, que é sobre violência política, né, provocada pelo Bolsonaro pelo parlamento britânico. Se essa moção passar, isso vai ser discutido no parlamento. Ninguém está falando em golpe, nada, isso é uma moção que está vindo da esquerda para justamente denunciar essas coisas. E aí eu queria perguntar para você, Marcelo, a gente fala muito aqui, a gente já até conversou eu e você sobre isso, sobre violência política na Colômbia, principalmente, mas também no Chile, mas também na Bolívia, mas também na América Central. Como é que você vê esses últimos acontecimentos no Brasil dentro desse contexto latino-americano? Nesse caso, nós temos um presidente que é o próprio presidente, não é um movimento, não é uma facção, é o próprio presidente que está estimulando essa violência. Como é que você enxerga isso? É justamente quem deveria estabelecer uma ideia de paz, né? Alguém que deveria estabilizar o país. É o erro, né, de você votar, às vezes, por um simples protesto, sem maior rigor com o que você está fazendo. Você pegaram alguém totalmente desqualificado, não digo nem do baixo clero, porque isso é meio meio discriminatório, é do esgoto mesmo, social representado ali no parlamento para alçar a presidência da República. Ele não tem compromisso em enfrentar a pandemia. Você vê a galhofa que ele faz quando fala, por exemplo, do desemprego. E aí a violência é a marca dele, né? Ele não tem discurso, ele não faz um debate político, então o que ele faz? Ele tenta ser engraçado, e a forma como ele acha que é ser engraçado apelando para a discriminação e sempre para a linguagem da violência. O que acontece aqui no Brasil, Natália, é que o estado de violência está naturalizado, né? E me parece que é uma dinâmica comum na América Latina, à medida em que essa ideia de Estado policialesco ela se tornou também contextualizado, né, de forma geral, a partir da Colômbia, com aquela entrada forte dos Estados Unidos, com aquela ideia de suposta guerra às drogas. Enfim, eu não sei se eu cair, eu vou sair de novo, vou entrar. Mas está dentro dessa discussão toda, desse contexto de guerra às drogas, aliás, de militarização, né? Deixa eu sair aqui, que eu... Tudo bem. Eu estou com um problema aqui, Natália, de conexão. Fica entrando o cabo, entrando o Wi-Fi, aí eu fico caindo. Me desculpa, eu não sei. Acontece. Eu sempre falo aqui, gente, ao vivo tudo pode acontecer. E aí me concentrou também no raciocínio, mas eu acho que a moçada entendeu que a militarização do Estado já imprimia uma marca de naturalização da violência, e o discurso do Bolsonaro só confirma e reafirma. Quer dizer, é o plus do negativo. E a gente falando, né, dessa violência, etc., foi muito interessante para mim a reação que principalmente as pessoas, né, dos Estados Unidos tiveram em relação a isso, com o Bolsonaro, fazendo uma diferenciação dessa violência que está acontecendo no Brasil para com a restante dos
da América Latina, porque isso que o Marcelo falou, uma vez eu até falei isso no Twitter e o pessoal ficou meio irritado comigo, quando a gente estava discutindo, falando coisa de guerra, e eu estava conversando com um colega meu que é africano, e ele falou, é engraçado, quando tem guerra na Europa é um conflito global, quando tem guerra civil na África, eles falam que é conflito tribal, e eu falei, e quando tem na América Latina, sempre dizem que é guerra contra as drogas. Né? Então, assim, as pessoas nos Estados Unidos têm a tendência de minimizar, né? Mesmo não só o governo, mas assim, até mesmo movimentos, etc., talvez por desconhecimento da real situação e manipulação da mídia, eles têm a tendência de minimizar, né, toda essa violência que as pessoas passam na América Latina por diversos motivos que muitas vezes não tem nada a ver com drogas. Mas essa questão do Bolsonaro, eu estou recebendo assim, convites para debates e entrevistas nos Estados Unidos muito, porque as pessoas estão curiosas, né, para saber, eles estão fazendo uma ligação disso com o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos. Eles estão justamente fazendo essa comparação, porque talvez seja o único exemplo que nós tenhamos mais recente, real, de um presidente, que foi no caso do Donald Trump, que tentou radicalizar e conseguiu, né, uma parte, radicalizar a sua própria população. E aí, perguntando isso, você acha que realmente existe uma possibilidade dessa radicalização? Nós já tivemos, inclusive, a triste morte, né, também do seu homônimo, né, lá de Foz do Iguaçu, também Marcelo, né, que foi assassinado por um bolsonarista por questões políticas, foi uma morte política, mas você acredita que nós tenhamos possibilidade de haver alguma coisa em maior escala, como, por exemplo, o que aconteceu no pós-eleições da Bolívia, que culminou no golpe de Evo Morales? Pois é, Natália, tudo também indica a própria pressão social que não vai ser possível essa virada institucional nessa escala. Agora, tumulto é que eu estou dizendo. Os episódios individuais é o que ele vem buscando, o que por si só já é muito grave. Né? O problema da participação daquele evento na segunda, foi terça-feira, com os embaixadores, é que o presidente da República anunciou formalmente ao mundo que ele quer abolir o Estado Democrático de Direito. Então, assim, se ele vai conseguir, ninguém sabe, mas ele quer. Né? Por quê? Porque ele acha que a justiça não serve. E que aquilo ali, a justiça está toda comprometida em eleger o outro candidato. Quer dizer, compromisso com a democracia ele não tem. Então, assim, ele pode até, por exemplo, no caso do Marcelo, assassinado barbaramente lá em Foz do Iguaçu, no começo ele disse que a vítima era o assassino, né? Depois ele já mudou o discurso para dizer que a vítima era o Marcelo. Então ele é meio covarde também, né? Ele vai no final, ele tira o dele aí do meio. Mas, em compensação, ele também não acha ruim que as pessoas ajam dessa forma enlouquecida, irresponsável e criminosa. E com um agravante, né, Natália? O volume de armas agora na mão, sabe-se lá de quem, né? Aumentou assustadoramente pelas vias legais. Quer dizer, o Bolsonaro ele vem realmente armando um setor da sociedade. Eu espero que, mesmo assim, institucionalmente e enquanto sociedade inteira, porque isso também é localizado, né? Alguns poucos que compram em maior volume, que a gente saiba responder de que ditadura não funciona, né? Eu não posso dizer para você que eu não acredito que não venha acontecer totalmente. Eu nasci na clandestinidade numa ditadura. Então, estou até com a blusa aqui, ó. Ditadura nunca mais. Agora, a possibilidade realmente é reduzida, né? Não tem aquela pressão social. Você não vê ninguém aqui batendo palma para milico, né? A gente quer, não. Isso aí é um grupo muito localizado e agora sem repercussão internacional, sem nada. É muito de milícia mesmo. E ainda continuando nessa questão do Bolsonaro na geopolítica, o Bolsonaro teve uma conversa lamentável, né, com o Zelensky por diversos motivos. Ao meu ver, principalmente foi aquela comparação esdrúxula que ele fez da Ucrânia com as Malvinas,
São situações totalmente diferentes. Você comparar isso é um desrespeito a todas as vítimas, né, dessa guerra sanguinária na Argentina. Mas o Bolsonaro ele tem uma postura muito incoerente em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Ele, ao mesmo tempo que ele faz ele é parte dessa facção internacional de extrema direita, ele também não toma uma posição assim fixa nesse assunto, né? Ele fala uma coisa, o Mourão fala outra coisa, o Itamaraty faz outra coisa em relação às votações na ONU, etc. Só que agora, né, o Zelensky está tentando, né, fazer essa aproximação com os países da América Latina, muito similar ao que aconteceu durante a Guerra Fria, né? A América Latina sempre sendo um continente decisivo, né, nos conflitos geopolíticos, por conta não somente da sua posição geográfica, mas também por conta das suas riquezas, né, de não só riquezas dos países, mas a riqueza, né, de mercados, enfim. E o Zelensky, né, que fica tentando, né, conversar com o Bolsonaro, reclamou do Bolsonaro, fez aquela entrevista esdrúxula para a TV Globo, né, falando, a gente quer, exigindo, né, que os países da América do Sul, né, sancionem a Rússia, ignorando o fato de que esses países têm uma relação comercial considerável, né, com a Rússia, principalmente países como o Brasil, como a Argentina, que lidam diretamente com essa questão, né, agrária, né, por conta não só dos fertilizantes, mas também de exportação. Essa semana eu vi que o Equador também está sofrendo muito com isso, porque parte da sua exportação são as flores, e muitas dessas flores eram exportadas para a Rússia, enfim. Então, são países que já têm um relacionamento com a Rússia, a gente sabe disso. E que relacionamento esses países tinham, né? Relacionamento político, econômico que esses países tinham com a Ucrânia, não é comparável, obviamente, né? E o Zelensky parece não estar respeitando a neutralidade desses países. Por isso, ele tentou, né, fazer uma fala no Mercosul, né, e pediu, né, o Mercosul está fazendo uma cúpula que está acontecendo no Paraguai, e ele pediu para fazer uma fala, assim como ele fez na ONU, assim como ele está fazendo em todos os lugares. Qualquer coisa que é evento público, põe o Zelensky para falar, né, ele está assim agora. E agora, né, o Mercosul, que agora está com a presidência do Paraguai, falou que não houve consenso entre os países do Mercosul em levá-lo para lá para falar. Então, como não houve consenso, foi vetada a fala dele. Como é que você vê o Mercosul dizendo não ao Zelensky, que justamente é o queridinho do capitalismo, o queridinho do império? Olha, Natália, o Zelensky ele não foi procurar esses bons ofícios, né, lá atrás, né? Na hora em que, por exemplo, ele começou a sucumbir à forçação de barra da OTAN de agregar a Ucrânia e a Ucrânia se submeter a entrar na OTAN, mirando ali todo o seu arsenal bélico contra a Rússia, de cara, escancaradamente. Então, assim, eu não estou dizendo que eu apoio a guerra. A guerra ela é condenada em qualquer circunstância pelo direito internacional, mas a gente não pode fazer de conta que essa guerra poderia ter sido evitada se tivesse havido um pouco mais de compreensão com as questões geopolíticas. O Zelensky não teve essa compreensão e agora está sofrendo as consequências de um isolamento, não só de um isolamento, mas de uma perda dentro da própria guerra. A Rússia, nessa altura do campeonato, não abre mão mais daqueles territórios, né, que poderão ser repúblicas independentes ou ingressarem na própria Rússia, Federação Russa, o território de Donbás e outro. Então, a situação do Zelensky agora é de lutar, né, por qualquer apoio, e o Mercosul disse, olha, eu não vou entrar nessa discussão aí. Como você disse, bem colocou, existem as questões comerciais, né? Mas além das questões comerciais, existe também
essa ideia de que a guerra foi em si uma certa irresponsabilidade dessas pessoas. Eu acho que o Bolsonaro, e o pior não é isso, é que depois o Bolsonaro disse que iria apresentar uma sugestão para o final da guerra, não sabe do que está tratando, falou das Malvinas no meio. A gente percebe que, no fundo, ele queria estar junto com aqueles nazistas, né, do batalhão Azov, e não pode estar, e ao mesmo tempo está ao contrário. Olha, mesmo com todos os erros cometidos, né, na condução de tudo isso, se eu fosse o Zelensky, eu não procuraria o Bolsonaro, porque ele só complica a situação dele. Não, o Bolsonaro não leva credibilidade para ninguém, o Natália. Imagina só a situação, você ter que pedir para o Bolsonaro. Não, e o pior de tudo, eu tô lembrando aqui, lembra que o próprio Bolsonaro, quando, né, estavam querendo saber se ia ter conflito, se não ia, se ia ter ataque ou não, o Bolsonaro fez aquela viagem para a Rússia, enquanto estava o mundo todo cancelando viagens para aquela região. O Bolsonaro fez aquela viagem para a Rússia, voltou para o Brasil falando: eu impedi a guerra. O Putin não vai mais atacar porque eu impedi a guerra, porque eu falei, não pode, guerra não pode, vamos todo mundo não fazer guerra. E aí foi o que ele falou, foi dessa maneira esdrúxula que ele falou, sem nenhum tipo de, não só tato diplomático, mas conhecimento mesmo, é o que eu disse, né? Ele falando da questão das Malvinas, né? Falou, se você não der aí os territórios, mostrando principalmente, né, nesse argumento falho dele, que primeiro ele reconhece, apesar dele estar querendo se manter isento, né, nesse conflito, que ele reconheceria que a Rússia está tentando, segundo o raciocínio dele, roubar esses territórios, sendo que existe toda uma discussão muito séria na geopolítica sobre, né, justamente o domínio desses territórios por conta da população que vive nesses lugares se autodeclarar etnicamente russa e não etnicamente ucraniana. Então tem um outro tipo de debate envolvido lá. Quando que ele foi fazer essa comparação esdrúxula com as Malvinas, quando que nas Malvinas, as Malvinas, umas ilhas que ficam, né, do lado, né, tipo, né, da Argentina continental, né, do que está preso na América do Sul, ficam próximas, né, na área ainda continental da Argentina. O Reino Unido, que é um país que está a mais de 10 mil quilômetros de distância da Argentina, chegou e falou, não, esses territórios são meus, porque eu acho que eles são meus, porque há anos atrás, um dos meus piratas, um dos colonizadores que eu mandei para saquear, roubar e pilhar metade do mundo, viveu, né, construiu uma cabana lá e começamos, né, a fazer um assentamento para a gente poder roubar as coisas daqui e usufruir dos lucros no Reino Unido. E aí eles decidiram que as Malvinas eram deles, né, que eram Falklands, por conta dessa questão. Não tem nada a ver com a situação da Ucrânia, é uma situação totalmente diferente. Então, assim, já mostra que, pelo jeito, ele estava tentando meio que dizer para o Zelensky, você é mais fraco, você vai perder, deixa ele roubar o que ele quiser. Isso exemplifica muito da política dele dentro do Brasil, você não acha? Eu acho, porque assim, Natália, o que os britânicos fizeram na Malvina? Mantiveram um controle colonial, de uma colônia que sabe que a autodeterminação dos povos e o fim das colônias é uma luta do direito internacional já há décadas. Então, assim, os britânicos lutaram por isso. E nesse momento, né, a questão parece ser exatamente o oposto, né? Aquelas regiões ali, elas já estavam em guerra, inclusive porque elas são formadas por russos que contestavam estar no território ucraniano, porque eles são etnicamente russos, eles falam russo, eles têm uma ligação com a Rússia, eles se achavam russos, e aí, pelo fim da União Soviética, toda aquela questão, aí de repente passaram a ser ucranianos, aí começam a ser governados por um governo que não olha para as etnias que vivem naquela região, que começa a proibir o russo, que começa a hostilizar, que começa a colocar o país contra eles, buscar a independência. Donetsk e Lugansk, eles já estavam numa guerra antes da entrada da Rússia.
Na verdade, a Rússia chega como libertadora aí. Então, eu não seria como comparar a história das Malvinas com a história da Rússia, da guerra da Ucrânia, porque é muito mais complexo do que se diz isso na questão ucraniana e russa. Bolsonaro é um ignorante, Natália. Né? Ele está chutando. Né? O Zelensky sabe disso. O pior é que o Zelensky sabe disso. Bolsonaro... Bom, é isso. Ele foi fazer aquela viagem e voltou, como você disse, com uma declaração esdrúxula de que tinha posto fim à guerra. Né? E ontem ele deu uma declaração, foi anteontem, que iria apresentar também uma sugestão, que iria pôr fim à guerra. Vamos esperar aí qual é esse milagre desse pacificador. O que eu acho assim, muito interessante de tudo isso, e não é novo, mas é o fato de que conflitos que acontecem, né, no norte global, eles exigem de uma maneira quase que de dominação mesmo, uma posição do sul global, do tipo, não existe neutralidade, ou você está conosco ou você está contra nós. E você colocar países que já têm os seus próprios problemas, né? Que já têm a sua própria guerra, como diria Fidel Castro nos discursos que ele fez lá nas convenções do Bloco Não Alinhado. Nossa guerra, né, na África, na América Latina, na Ásia, não é contra o X contra Y, não é contra a Rússia, contra os Estados Unidos, é a guerra contra a fome, é a guerra contra a desigualdade, é a guerra contra a seca, é a guerra contra as doenças tropicais. Claro. Então a gente já tem outras preocupações, a gente já tem uma dificuldade própria para lidar, uma dificuldade que mata muita gente. Então eles tentarem, eu acho que essa imposição de pensamento colonial mesmo, de que vocês têm que fazer o que eu mando, é muito difícil de lidar, principalmente nessa situação onde que países europeus, principalmente os países europeus, não vou nem lidar com os Estados Unidos, estão punindo, né, outros países que não estão que estão tentando se manter isentos desse conflito que está acontecendo na Europa. Então, assim, eles falam, né, cada um tem seus problemas, vocês lidem aí com eles. Porque quando conflitos acontecem, eu vi muita gente, por exemplo, até engraçado isso, mas quando estourou, né, o ataque aos territórios, né, lá de Lugansk e Donetsk, e a entrada, né, das tropas russas na Ucrânia, o Evo Morales postou um vídeo nas suas redes sociais se preparando para o tradicional carnaval de Oruro, na Bolívia, que é um carnaval super, né, folclórico, conhecido e respeitado, né? E ele postou um vídeo, né, treinando uma música numa flauta. Isso é uma coisa normal, ele não estava falando nada, etc. E muita gente falou que foi insensível da parte dele, né, fazer uma demonstração dessa enquanto a Ucrânia estava sofrendo nas mãos dos russos. Só que cadê a solidariedade quando ele estava sendo ameaçado e precisou fugir do país dele porque estavam tentando matar ele e que no voo, né, de exílio dele, né, ainda tentaram jogar um míssil, né, que foi reportado pelo piloto do avião esse que foi mandado pelo governo do México. Então, assim, a Bolívia passou por um drama muito pesado e as pessoas ficaram com raiva, dizendo que ele estava sendo insensível, sendo que o mundo nunca mostrou sensibilidade para nada do que acontece politicamente na América Latina. Quando eles falam alguma coisa, é sempre para ficar do lado dos golpistas, né? Tem sido assim, né, Natália? E sem falar que boa parte desses que falaram que era insensibilidade, por exemplo, não acharam insensibilidade quando o Bolsonaro dizia que todo mundo devia deixar de frescura ou de mimimi no meio da pandemia enquanto a sociedade morria. Quer dizer, é uma mistura de
de maldade com hipocrisia. Aí você pega uma parte do neoliberalismo que se coloca contrária à guerra da Ucrânia, mas é a favor de outras guerras, né? Não há sensibilidade nenhuma com o que acontece na guerra contra a Síria, ou no Oriente Médio, ou na África inteira. Aí, quando chega na guerra da Ucrânia, aí se coloca com aquele ar, né, de supostamente piedoso, quando, na verdade, não está pouco preocupado, está pouco preocupado com a população ucraniana ou com a população russa, se vão morrer mais ou se vão morrer menos, ou se a história está sendo destruída, ou se os prédios vão patrimônio histórico, cultural da cidade, se isso vai ser fácil resgatar depois economicamente. Vocês não querem saber disso, né, Natália? É isso aqui também a gente tem que entender as informações sempre com um olhar crítico. Qualquer informação, inclusive o nosso bate-papo aqui, ninguém quer impor absolutamente nada, a gente só coloca contrapontos para que as pessoas percebam que tem muita, né, hipocrisia no jogo. A OTAN, se tivesse preocupado realmente com a paz mundial, não teria tentado crescer depois da Guerra Fria, quando ela devia ter sido extinta. Né? Qual foi o sentido da OTAN? Se contrapor num período de Guerra Fria, acabou. Por que a OTAN continuou? Mas não só continuou, como continuou querendo crescer para cima da Rússia, até querer a Ucrânia, mas depois vai ser a Bielorrússia, e depois vai ser o quê? A Rússia própria? Então, é difícil, viu? Agora, imagina se fosse no México, né? O contrário do pensamento norte-americano. Você viu, Natália, qual foi o que os Estados Unidos patrocinaram na América Central e após a Revolução Cubana, né? No Caribe e na América Central, principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador, eles não chegavam com essa piedade, não, chegavam arrasando, matando aos montes, né? Exterminando inteiramente sociedades. Então, essa pena aí, honestamente, eu não acredito nesse tipo de sentimento falso. Não, e eu acho que também a gente precisa lembrar que se eles estivessem preocupados com a paz mundial mesmo, a OTAN não teria... Natália, Matheus está falando de Cuba, eu não estou falando nem de Cuba, estou falando de lá para cá. Cuba e... A gente, se eles estivessem preocupados, né, com paz mundial, eles não fariam exercícios com submarinos nucleares no mar do Caribe, aí na Colômbia, aí do lado, né, do Brasil. Sendo que a Colômbia é um parceiro estratégico da OTAN, sendo que a Colômbia tem uma pequena porção mesmo no Atlântico Norte. Então, quer dizer, por que a OTAN, qual é a razão da OTAN estar na Colômbia? É uma razão justamente estratégica para afrontar diretamente a Venezuela, para afrontar diretamente toda, né, esquerda sul-americana e a esquerda também dentro da América Central, porque, né, a gente tem que lembrar novamente dessa posição estratégica da Colômbia, né, lá com o Mar do Caribe. Então, quer dizer, eles fazem isso como uma maneira de justamente aterrorizar principalmente a Venezuela. Então, a gente tem que lembrar que também existiram aquelas tentativas do governo estadunidense de usar esse conflito da Ucrânia para tentar aterrorizar mais ainda a Venezuela, Cuba e Nicarágua com sanções, porque são países que historicamente, e a gente não está falando aqui historicamente União Soviética, a gente está falando historicamente, né, depois, né, do fim da União Soviética, e que essas relações sempre se mantiveram, né, de cooperações que sejam militares, que sejam econômicas, geopolíticas, estratégicas entre a Rússia e esses países. Então, esses países que foram menosprezados, que foram sancionados, que foram, né, colocados em uma situação muito difícil por todo esse norte global milionário, vamos dizer assim, né, pelos mais ricos do norte global, eles sempre tiveram, né, ajuda da Rússia de diversas maneiras. Então, assim, um amigo meu falou que por muito tempo as padarias comunitárias da Venezuela, quando você via, né, entrando com sacas de farinha de trigo e tal,
estava tudo escrito em russo no saco do trigo, porque era trigo que o governo russo, né, que os russos estavam enviando para a Venezuela. Aí falar, mas a Venezuela não tinha dinheiro para. Aí a gente volta nas sanções. Então, por que esses países que sempre receberam, né, auxílio da Rússia, sempre tiveram parcerias com a Rússia, do nada teriam que mudar e ir para o lado da Ucrânia, que é nada mais, nada menos do que somente uma peça, né, de um marionete que está sendo usado a serviço do império para lutar principalmente contra essa multipolarização no mundo. Natália, assim, o lance da Colômbia é estapafúrdio, né? Tudo bem, a Colômbia tem uma parte do território no hemisfério norte, mas é como se a Colômbia não fosse sul-americana, né? É como se a Colômbia não tivesse um vínculo latino profundamente, como não fosse uma nação irmã, até de fundação da Venezuela, né, do Equador. Então, assim, é uma tentativa de americanizar um território que é sul-americano, de norte-americanizar uma tentativa, um território que é sul-americano. É uma entrega de soberania, né? Algumas pessoas chamam aqui de vira-latice, né? Com todo respeito aos vira-latas, e, claro, amedrontar a Venezuela. Só que o governo venezuelano, muito menos o povo venezuelano, não vão se amedrontar com isso, eles não temem. Como foi colocado aqui Cuba, existe já um sentimento social de saber de fato o que é que essa espécie de bom samaritanismo faz, né, efetivamente com as populações locais. Não tenha dúvida de que seria uma honra para o governo Bolsonaro aproveitar que o Brasil tem uma partezinha, acho que é uma Amapá, no hemisfério norte, e chegar a dizer, não, a gente quer, isso você considerando bem a linha do Equador, né? A gente quer participar da OTAN, né? Como a Austrália toda participa, Nova Zelândia. Agora, bom, a gente até está um pouco mais deslocado do norte, né, da América do Sul pela floresta, ou a gente tem mas assim, na Venezuela, na Colômbia, né, é um absurdo total. E eu acho que essa história que você falou depois, da falta de compreensão da solidariedade dos russos naquela região é total, né? São nações realmente irmãs, né? E é a solidariedade que a gente vê da Venezuela com qualquer outro país do entorno, inclusive com o Brasil, quando faltou oxigênio. É a solidariedade que Cuba mantém, né? É uma coisa fraternal, é uma coisa de formação. Aí aqui ninguém também quer saber de nada disso, né? Ninguém quer saber de nenhuma origem étnica, nenhuma origem histórica, de absolutamente nada nessa correlação russa. Eu fico muito, sinceramente, desde o princípio dessa necessidade de intervenção russa. A gente via, né, o que estava acontecendo na Ucrânia. Olha, aqueles nazistas no Euromaidan decapitaram pessoas, né? Aquele discurso violento, essa coisa de naturalizar, e o Zelensky é isso, né? É porque ele aparece aqui como a imagem do bom mocinho, sabe? Mas não é assim não, viu, Natália? Pode ter certeza. E outra coisa, qual é a ajuda que os Estados Unidos estão dando nesse processo de paz? Não, nenhuma. Né? Ainda quando pode, ainda manda arma para desovar a arma. E aí, querendo ou não, embora haja de fato, a gente vê uma preocupação do Putin e do exército russo, das Forças Armadas, em proteger, de alguma maneira, blindar a população civil, vai morrer gente, Natália. Guerra é de lascar. Né? E, assim, o Bolsonaro não mostra conhecer nem o que é guerra. Então, assim, se fosse para acabar logo com a guerra, sem preocupação com a população civil, essa guerra não teria durado um dia. Mas a gente vê ainda um esforço de localizar as intervenções. Isso não é passado aqui, né? Não pela Globo, não pela mídia convencional. E pode ter certeza, os russos poderiam ter acabado essa guerra em pouco tempo. Mas aí com um rastro de destruição que ninguém quer. Quem ama o ser humano não pode querer. E a gente agora, passando por esses momentos de mudança geopolítica, eu que participo de muita coisa internacional,
onde recebo, muitas vezes, às vezes até surpreendentemente vejo, né? Falo, nossa, tem alguém do Brasil aqui, etc. E principalmente falando agora, por exemplo, do PT, a gente tem que lembrar que por diversos motivos, né, o PT, como tem uma posição de relações internacionais favorável à multipolarização do mundo, né, ao multipolarismo. E né, o fortalecimento do Sul Global, fortalecimento dos BRICS, fortalecimento, né, de um mundo que tenha, né, mais, seja mais fácil e menos desigual você se negociar entre o norte e o sul, né? Porque só dessa maneira a gente vai conseguir, né, lidar com muitos problemas que são estruturais, né, principalmente do sul global em relação ao norte. Ou até mesmo, né, questões como reparações, questões como meio ambiente, principalmente no momento, isso é uma coisa que tem que ser mais lidado, né, de maneira mais equiparável. E, Marcelo, falando nisso, né, a gente falando nessa questão de justamente da multipolarização e, né, você vê esse América Latina que em muitos momentos, com algumas exceções estranhas, inclusive, de favor à Ucrânia em detrimento a uma posição neutra, como é que você vê que... Você acha que a eleição no Brasil vai ser decisiva nessa questão de uma posição de fato latino-americana sobre o assunto, ou vai continuar justamente algo dividido, ou vai continuar algo fraturado como está no momento? Interessante, Natália. Você falando aí da multipolarização, dessa preocupação, né, com o desenvolvimento dos povos, né, de uma maneira mais fraterna, e eu me lembrando aqui do empresário bolsonarista que apresentou Paulo Guedes ao governo, que disse que aqui tem que ter mais a desigualdade. Quer dizer, eles realmente não estão preocupados com esse multilateralismo. É por isso que me deixa um pouco menos ansioso com relação à possibilidade de um golpe de Estado aqui no Brasil. Por exemplo, é melhor uma posição do Lula, no sentido de dizer assim, olha, eu não me ajoelho aos Estados Unidos, mas eu não vou deixar de negociar com os Estados Unidos, né? E também, por causa dessa amizade, eu não vou negociar com os outros, e nem vou deixar de negociar com os Estados Unidos por causa dos outros. Eu quero ser amigo de todo mundo, eu quero circular, eu respeito todo mundo e todo mundo me respeita. Ainda é melhor isso do que você apostar num Bolsonaro que saiu na defesa do trumpismo, do Trump pessoalmente, né, Natália? Assim, no momento em que eles tiveram um problema institucional, o Bolsonaro disse, eu estou com o Trump. Ele, o filho dele, o ministro das Relações Exteriores dele, ele é o responsável, né? Você tem ideia da submissão, aquele Fábio Weingarten, que era da Secretaria de Relações Exteriores, ele é acusado nos Estados Unidos, diz a imprensa, basta colocar no Google, ele parece que foi acusado de ter passado Covid para o Trump. Quer dizer, e no final, ele podia ter matado o presidente dos Estados Unidos. Esses caras, eles brincam de coisas sérias, né? E o prejuízo fica para o Brasil e para os outros também. Não é legal para o comércio insegurança, né? O capitalismo ele também é muito objetivo, né? Como ele quer o lucro e ele visa mais o lucro acima das pessoas, ele também quer o quê? Celeridade, quer uma situação em que ele possa fluir e principalmente sem a incerteza, né? E o Bolsonaro é tudo isso. Né? Tudo bem, ele desburocratiza, ele facilita a exploração da madeira, o desmatamento, o minério, não sei o quê. Isso aí ele facilita, mas não adianta você também desobstruir um imposto se depois, no cenário geral, você também não está ajudando em nada. Na verdade, você está entregando a sua terra, matando o seu povo, beneficiando essa questão predatória por si só, e no final não está fomentando comércio, não está fazendo nada.
E o pior é que é o irresponsável, né, Natália? Onde já se viu um presidente de qualquer país, eu não falo nem só do Brasil, não, chegar e dizer, não, o desemprego é problema do mérito, né? Vá atrás, se vire. Isso não existe, sinceramente. E foi ontem, né? Ou foi hoje, eu não sei mais nem quando foi, eu sei que foi agora. Todo dia tem uma palavra de desrespeito. Meu Deus do céu. É um pesadelo. Ó, o meu livro, vou lançar o meu livro, do golpe de 2016 ao bolsonarismo, o pesadelo de uma nação. O título é bom. Pelo menos o título é bom, porque é um pesadelo mesmo. O interessante é que você fala, né, é um pesadelo de fato, mas eu culpo muito do ponto que o Brasil chegou no momento, e principalmente em comparação, eu que faço essa análise da América Latina, a comparação em como a mídia lida com uma pessoa, lidou, né, com toda essa trajetória do Bolsonaro, e lidou, né, com outras pessoas da América Latina. O Maduro fala, olha, aqui hoje tá sol. Maduro desrespeita aquelas pessoas que gostam do frio. Maduro manda prender quem vende ar-condicionado. Venezuela é contra, né, a chuva. Então, assim, a mídia, né, vende essa questão. Agora, o Bolsonaro, as pessoas meio que achavam uma coisa meio engraçada, né? Fazer uma coisa como se fosse meio cômico, né? Sendo que não foi cômico. Um monte de gente morreu de Covid, um monte de gente morreu de fome, um monte de gente morreu de violência promovida por ele. Um monte de gente continua morrendo e ainda vai morrer, né, até que ele saia do poder por diversas outras razões e com culpa dele, né? Então, eu queria saber como é que você também vê isso, né? Que existe uma demonização dessas lideranças latino-americanas, principalmente, óbvio, somente essas lideranças, né, da esquerda latino-americana, em comparação às coisas que o Bolsonaro faz no Brasil. Eu tenho esperança, Natália, de que o Lula sendo eleito presidente, tendo passado por tudo o que a gente passou, a gente também tem um empenho maior em certas coisas. E uma delas é a formação social, a educação, sabe? A gente não estuda sobre a importância de Simão Bolívar. Ninguém sabe nem quem é Simão Bolívar, né? Na verdade, não estuda na escola, não estuda depois. Então, assim, nós precisamos entender esse sentimento latino. Nós precisamos, de fato, discutir os heróis da sociedade. Nós precisamos discutir a importância de um Marighella, de um Lamarca. Nós precisamos resgatar. Mas as Forças Armadas não vão gostar. Mas o fascismo não. A gente tem que enfrentar essa discussão, sabe, Natália? Para a gente não correr o risco depois de se submeter. As pessoas sabem, por exemplo, quando mandam a gente vai para Cuba, não sei o que lá em Cuba. Aquela ilha produziu 5 vacinas, né, contra a Covid-19, inclusive faz 5 meses que não registra uma morte. As pessoas sabem que Cuba, por exemplo, nesse exato momento, está extremamente avançado no tratamento da Parkinson e do Alzheimer, então vamos parar de falar bobagem. Né? Primeira vez que eu visitei Cuba, que eu fui a um cinema, tinham 7 filmes brasileiros em cartaz. Eu nunca vi isso nem no Brasil, brasileiros. E faz tempo, a primeira vez, eu nunca vi isso nem no Brasil. Eles gostam tanto do Brasil, é um sentimento, e o do venezuelano também, é um carinho tão grande. Aí quando você chega para o lado de cá, é aquela coisa de tratar como. Você viu como é que eles foram recebidos aqui no meu estado, os médicos cubanos, sendo chamados de escravos. Os caras vieram a prestar um apoio solidário à população, eles são amados até hoje, eles saíram do programa Mais Médico, 98% de aprovação, Natália. E a gente aqui hostilizando. Agora aí pega um pessoal fascista que sempre hostilizou o venezuelano, aí tem a crise econômica lá da Venezuela, que é uma crise grave de direitos humanos, mas não é por força do governo, é por força do bloqueio internacional. As pessoas têm que se deslocar para o Brasil, aí não, agora nós vamos fazer a demagogia, vamos dizer que amamos a migração venezuelana para o Brasil, quando você sabe que essas pessoas sempre rejeitaram e vão continuar rejeitando, é muita hipocrisia. Porque o que acontece na Venezuela é que se aquele povo tivesse pelo menos acesso aos seus recursos, a Venezuela iria explodir.
de bonança para todo mundo, agora com aquela opressão daquele bloqueio irresponsável, que a gente tem que, inclusive, ser contra, sabe, Natália? Aí, quando eu digo das transformações do Brasil e da minha expectativa com o governo Lula, inclusive em assumir essa discussão. Demorou muito para o PT chegar para ser observador de uma eleição lá na Venezuela. O PT, que eu digo assim, as instâncias partidárias, eu sei que nas últimas a Gleisi foi, mas até então aquele medo de você ser rotulado aqui como bolivarianista, mas que história é essa? Né? A gente tem que defender o que tem que ser defendido e pronto. Né? Eles não têm nem rigor quando tem que defender, baixar a cabeça para defender as porcarias que eles defendem, a gente tem que defender o que é melhor. E aí é para comunicação, é para o direito, é para todas as áreas. Né? Vou até mostrar aqui de novo minha blusa, ó, ditadura nunca mais. A gente tem que, olha, Natália, eu acho até que a questão, por exemplo, da discussão da reparação econômica, ela já fica mais difícil. Eu estou falando como filho de pessoas que lutaram contra a ditadura. Né? Porque as pessoas, o Mourão, quando ele disse as pessoas já morreram, então você não tem como prender mais os marginais que torturaram, que ameaçaram, que não sei o quê, tem um outro aí. Mas a verdade histórica, a gente tem que enfrentar essa história, a gente tem que enfrentar isso, Natália. Você não pode chegar e titubear. Se por acaso souber quem é Carlos Brilhante Ustra, tem que saber que era um torturador. E os caras estão transformando em heróis. Né? Isso a gente tem que enfrentar. Isso é o que os militares não vão gostar. Paciência. Ponto. Deviam estar defendendo contra isso. Lá na Venezuela, as Forças Armadas são uma defesa do povo. E não esse papelão daqui do Brasil. Marcelo, tem essa pergunta aqui do Júlio Menezes, mas antes de perguntar, eu queria só rapidamente perguntar a sua opinião sobre a questão, né, do Ricardo Rau, né, o indigenista brasileiro que vive exilado na Europa, porque estava sofrendo ameaças, né, trabalhava com o Bruno, que foi assassinado na Amazônia, né, e eu queria perguntar para você justamente como é que você viu aquela declaração dele, aquele momento tão forte, tão emocionante, né, em Madrid, porque eu realmente eu fiquei muito emocionada, porque eu conheço muitas pessoas, né, que saíram do Brasil por diversos motivos, sem querer sair do Brasil, com medo, né, da sua profissão e de serem ameaçados e até de serem assassinados. E, infelizmente, esses medos não eram infundados, né? Foi muito bacana ter lembrado, porque ali é uma demonstração de coragem, foi um episódio representativo, de fato, não só do sentimento do povo brasileiro que vê essas pessoas que estão na liderança dessas instituições importantes lutarem contra aquilo que deveriam defender e na verdade, ao mesmo tempo, é uma demonstração para o mundo de que não embarque nesse discurso bolsonarista, porque aquilo ali, aquele camarada não era para ter vergonha na cara e não participar nem de um fórum daquele. Foi um companheiro dele, Natália, que foi morto, né? E que depois disseram que não tinha nada com execução, mas imagina só, o cara está sendo perseguido dentro da estrutura, ameaçado, dizia que estava sendo ameaçado, o jornalista veio exatamente para denunciar as ameaças, um negócio bárbaro aquele, rapidamente a polícia chega à conclusão que não teve nada de motivação, tem que ser denunciado, aquele camarada está de parabéns, e eu tenho certeza que ele lavou a alma de muita gente que está dentro do IBAMA e que está sendo perseguido. Que também tem que ter mais força, sabe? De coragem, sabe, Natália? Eu não quero dizer que todo mundo tenha... Claro, estão sendo perseguidos, mas olha, tem uma hora que o servidor público tem que dizer, ó, eu não aceito. Né? Por exemplo, aquela medalha da Biblioteca Nacional para o Daniel Silveira, eu acho que aquilo é um ato formal e teve servidor público que assinou, que não tem que assinar. Não, olha, é o seguinte, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. Né? Como aquele servidor do Ministério da Saúde que disse, olha, eu não vou assinar isso aqui porque isso aqui não está certo. A gente tem que resistir de fora e resistir de dentro.
Eu também faço isso na minha advocacia. Eu estou fechando porta para certos clientes. Lógico que eu estou fechando portas, mas é uma opção, é uma decisão, não é fácil você ser professor de direito internacional e defender essas coisas que eu defendo aqui, não. Mas, assim, é o que a gente tem que fazer. Então, vamos reagir, né? Se esse servidor ele não tivesse feito isso naquela sessão, esse Estado iria piorar muito mais de perseguição. Né? É uma pena ter que fazer isso, né? Porque ninguém gosta, né, Natália? Ter que se expor daquele jeito, você aparecer, você fala, mas é a necessidade, né? Ele está sofrendo na pele. Só para caso alguém não saiba, critério de informação, o motivo pelo qual o bolsonarista foi convidado para falar sobre aquilo é porque, por conta do Fórum de Madrid, que é basicamente liderado pelo Vox, eles têm feito uma campanha em toda a Europa, principalmente dentro do Parlamento Europeu, para tentar descredibilizar tudo que as pessoas denunciaram, especialmente no caso da morte do Bruno e do Dom, tentando dizer, tentando minimizar, tentando falar que não existe perseguição, que foi um crime isolado, tentando falar que tudo é mentira, que tudo isso é uma estratégia da esquerda para tentar demonizar o Bolsonaro. Então, isso já é uma coisa que está acontecendo aqui na Europa e está vindo principalmente do Vox, que é o principal aliado europeu, né, da família Bolsonaro. Então, assim, teve o porquê dessa pessoa estar lá. E é importante ele fazer, porque, diferente da gente, em que as coisas são autoexplicáveis, lá você precisa explicar. Por exemplo, aquele evento com os embaixadores, que o TSE deu um prazo para o governo se justificar, né? Para o Bolsonaro falar sobre a ação do partido político contra. Na verdade, é uma coisa formal. Vai explicar o quê? Ele já falou. Ele fala por si só. A gente vê ele falando. Né? Não sou o Marcelo Shoa nem a Natália que estão dizendo. Ele está dizendo, com todas as letras, né? Em voz alta. Lá no exterior, não. Né? As coisas precisam ser ditas por essa ponte direta, essa ponte, porque não vai informação. Então, tem gente mesmo que pensa, mas também não é desse jeito no Brasil, não, é uma democracia muito sólida. Por exemplo, a gente não tinha noção do que era o Trump, vai estar lá, né? E aí, por exemplo, mesmo a gente que está aplicado e tentando acompanhar a política na América Latina, eu tenho certeza que a gente minimizava a situação colombiana durante todos esses anos, a situação boliviana, em que as pessoas eram mortas, né, diretamente. Então, alguém tem que fazer isso, achei muito valente, muito corajoso. Né? Aí, o Júlio aqui está perguntando, a população brasileira vai entender as dificuldades que Lula enfrentará para recuperar a terra arrasada? Não sei, Natália. Mas aí é aquela coisa, a primeira coisa, tirar esse louco, colocar o Lula, e se alguém ainda pode convencer a sociedade brasileira e recuperar o Brasil, é o próprio Lula. Ninguém mais pode. O Lula é a certeza de que sabe governar, a certeza interna e a certeza externa, é responsabilidade, é comprometimento, é solidariedade. Então, assim, ótimo que ele vá vencer essas eleições. Dependendo do meu voto. Você vota aí, Natália? Voto. Tive que fazer toda um cambalacho aqui para conseguir regularizar meu título, mas em outubro estarei lá na porta do consulado. Pode ter certeza que vou filmar tudo para vocês aqui no 247. Vocês vão ver a comunidade brasileira, a comunidade... o pessoal do PT lá de Londres, o pessoal da esquerda brasileira, né? Todo mundo lá de vermelhinho na fila do consulado esperando para poder votar. Maravilha. Mas... São os primeiros votos que chegam. Então a gente tá assim, a gente vai estar bem assim, o pessoal tá bem animado, a gente está fazendo bastante coisa aqui, de bastante evento, para justamente conscientizar o mundo, para não normalizar o que está acontecendo no Brasil. Nada do que está acontecendo no Brasil é normal. Nada do que acontece, nada dessas movimentações do que o Bolsonaro tem feito fazem parte da nossa história, ou deveriam estar fazendo parte do nosso presente, porque tudo isso é muito, muito absurdo, né, Marcelo? Sem dúvida, né, Natália? Mas vamos virar essa página
que eu espero que nunca mais retorne, pelo amor de Deus, e que ninguém tenha que experimentar no mundo, porque é odiosa, né? Nós vamos conseguir, nós venceremos, né? Venceremos. Eu sempre falo da Bolívia. A Bolívia é o melhor exemplo, né? O pessoal está lá na luta, né? Uma luta eterna, né? Uma luta que mesmo com Lula com poder a gente vai ter que continuar lutando, porque a gente não tem que somente derrotar Bolsonaro, a gente tem que derrotar esse projeto, né? Que é um projeto global, né? Da extrema direita de destruição de tudo que é bom, tudo que é justo, principalmente para a classe trabalhadora. Marcelo, eu queria te agradecer, dizer que você sempre será muito bem-vindo aqui. Pergunta se você tem algum recado final e já dá aqui o meu tchau para todo mundo e dizer que segunda-feira estou de volta aqui no Globalistas. Ai, Natália, dizer que é excelente falar da Bolívia, porque é uma responsabilidade que a gente tem depois de procurar aprender com os nossos irmãos latino-americanos. E a Bolívia tem que ensinar demais. Na área do direito, você tem ideia, não são 3 poderes, são 4. É um Estado plurinacional, é um Estado baseado no respeito à natureza. É outra coisa, só que as pessoas pensam que só existe mundo para o lado do Atlântico. Não, não. Eu acho que a saída está aqui. É do lado de cá. Então vamos respeitar e vamos torcer para que isso aconteça. Obrigado, viu, Natália? Eu estarei sempre aqui, porque para mim é uma honra grande. Mostrar mais uma vez a minha blusa aqui. Ditadura nunca mais.